Eu quero que tu volte ao primeiro episódio dessa série. Lembra da cena que eu te descrevi, aquela roda de conversa? Alguém contando uma história curada, uma história organizada, bonita, com começo, meio, fim e uma moral linda no final. E tu ouvindo aquilo, talvez sentindo que algo estava diferente, mas sem saber nomear exatamente o que é. Agora eu quero que tu pense em uma conversa recente tua. Tu trouxe algo que ainda estava vivo ou trouxe a versão já editada? Tu pediu o que precisava diretamente ou sinalizou, esperando que alguém lesse? Tu apareceu com medo? Ou apareceu com a versão de ti que nunca demonstra medo? E eu não tô te perguntando isso, meu amor, para que tu comece uma avaliação rigorosa. Não é sobre cobrança, não é sobre julgamento. Eu tô perguntando porque essa série inteira foi sobre só uma coisa. O que acontece quando tu para de gastar a vida se protegendo da própria vida? E hoje, no episódio final, eu quero te mostrar o que se abre do outro lado. Não o que tu perde quando a armadura começa a cair, mas o que você ganha. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. E hoje nós chegamos ao último episódio da série O Poder da Vulnerabilidade. E eu não quero fechar essa série com mais um conceito. Eu quero fechar com a pergunta que talvez essa semana inteira esteve construindo dentro de nós, mesmo sem dizer uma palavra em voz alta. O que tu ganha quando para de se proteger? Porque talvez tu tenha passado tanto tempo acreditando que se proteger era o único caminho possível, que nunca parou para pensar no que a proteção também custou. Esse é o episódio 7, o final. E talvez também seja o começo de uma nova maneira de viver. Queridão, queridona, a armadura promete uma coisa muito específica: segurança. E de certa forma ela cumpre essa promessa, até certo ponto. Ela te protege de ser ferida pelo que tu não mostra, né? Te protege de ser rejeitada, te protege de ser questionada, te protege de ser tocada na dor que tu mantém escondida. Mas aqui está o que quase ninguém avisa sobre essa proteção. Ela não protege de maneira seletiva. Não existe uma armadura que bloqueia só a dor e deixa passar a alegria. A armadura que te protege da rejeição também te protege da intimidade. A armadura que te protege do julgamento também te protege de ser conhecida. A armadura que te protege de pedir e ser recusada também te protege de pedir e ser atendida. A armadura que te protege de ser vista no teu pior momento também te protege de ser amada no que existe de mais real dentro de ti. Porque proteção não escolhe, ela fecha a porta inteira. E aos pouquinhos tu pode começar a viver em uma segurança que também é prisão. Protegida da dor, mas também protegida da vida. Protegida do risco, mas também protegida do encontro. Protegida da rejeição, mas também protegida do amor. E talvez essa seja uma das consciências mais importantes dessa série. Nem toda proteção ainda está te protegendo. Algumas proteções apenas continuam repetindo o medo antigo. Meu amor, o que essa série tentou te mostrar, episódio por episódio, é que vulnerabilidade não é o contrário de segurança. Vulnerabilidade é um outro tipo de segurança. Uma segurança que não depende de nunca ser ferida, mas de saber que tu sobrevive, mesmo quando é. A pessoa blindada tem uma segurança condicional. Eu tô segura enquanto ninguém me vê. Eu tô segura enquanto ninguém me percebe. Eu tô segura enquanto eu não preciso pedir. Eu tô segura enquanto eu controlo a minha imagem.
Eu estou segura enquanto eu não me exponho. Mas essa segurança ela é frágil, porque ela depende do controle, depende do cálculo, depende de nunca ser surpreendida, depende de nunca precisar de mais, depende de ninguém chegar perto demais. Já a pessoa vulnerável começa a construir um outro tipo de chão. Um chão que diz: eu posso aparecer e continuar sendo eu. Eu posso pedir e continuar tendo valor, mesmo se vier um não. Eu posso sentir medo sem transformar isso em fracasso. Eu posso ser vista em processo sem perder a minha dignidade. Eu posso ser humana e ainda assim ser amada por Deus. Essa é a segurança que aguenta a vida real. Porque a vida real não pode ser controlada. As pessoas vão decepcionar algumas vezes, as coisas vão dar errado algumas vezes. Tu vai ser mal compreendida algumas vezes. Tu vai pedir e às vezes não vai receber. Tu vai aparecer e às vezes o outro não vai saber receber o que tu tá mostrando. E se a tua segurança depende de nada disso acontecer, tu vai gastar a vida inteira tentando administrar o incontrolável. Mas quando a tua segurança começa a vir de um chão mais profundo, de uma identidade firmada em Deus, de uma consciência emocional mais madura sobre quem tu é, de confiança que não depende da resposta imediata do outro, tu pode aparecer. Tu pode ser ferida e mesmo assim continuar inteira. Em Êxodo 33, nós vamos encontrar Moisés em um momento muito profundo da caminhada com Deus. Moisés já tinha visto muito. A sarça ardente, as pragas, o mar se abrindo, a nuvem, o fogo, o maná, uau, a provisão no deserto. Ele já conhecia Deus em ação, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia o livramento, o milagre. Mas nesse capítulo, Moisés faz um pedido que vai além de tudo o que ele já tinha vivido. Ele diz assim: rogo-te que me mostres a tua glória. Em outras palavras, eu não quero apenas ver o que o Senhor faz, eu quero conhecer quem o Senhor é. E Deus responde de uma maneira bem surpreendente. Ele diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome. A bondade, o nome, a identidade, não apenas mais um milagre, mais uma intervenção, mas uma revelação de quem Deus é. E existe uma frase nesse capítulo que me atravessa muito. Moisés diz assim: se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres o teu caminho, para que eu te conheça. Para que eu te conheça. Não apenas para que eu saiba mais sobre ti, não apenas para que eu entenda mais sobre a tua lei, não apenas para que eu veja mais sinais, mas para que eu te conheça. E esse pedido, meu amor, é profundamente vulnerável, porque conhecer exige aproximação, e a aproximação exige exposição. Moisés não pediu apenas resposta, ele pediu intimidade. E talvez seja esse o ponto onde essa série encontra o próximo caminho. Porque depois de falar tanto sobre aparecer com as pessoas, talvez agora a pergunta seja outra: eu consigo aparecer diante de Deus? Não com uma versão editada, bonitinha, uma fezinha organizada. Até eu falei fezinha, né? Mas com a minha verdade, com os meus medos, as minhas perguntas, a minha humanidade, com o desejo real de conhecer quem Ele é. Eu quero te mostrar onde essa série te trouxe. Tu passou 6 episódios aprendendo a aparecer. Primeiro, entendendo a diferença entre honestidade segura e vulnerabilidade real. Depois, reconhecendo a armadura que um dia te protegeu, mas que talvez hoje esteja te isolando.
Depois, olhando para a solidão de quem é muito admirada, mas pouco conhecida. Depois, revisando a crença de que força significa ser inquebrável. E depois, encontrando coragem para dizer: eu preciso de ti. E agora, olhando para o próprio Deus, que escolheu se vulnerabilizar, se esvaziar e aparecer no mundo como bebê. Ai. E agora, meu amor, no final dessa caminhada, uma nova pergunta se abre. Não apenas sobre como aparecer com as pessoas, mas sobre como aparecer com Deus. Porque tudo que tu aprendeu aqui sobre vulnerabilidade nos relacionamentos humanos também toca o relacionamento mais importante da tua vida, o teu relacionamento com Deus. E talvez essa seja a pergunta que fica. Será que tu aprendeu a se proteger não só das pessoas, mas também de Deus? Não necessariamente da existência, ok? Não da ideia, da crença, enfim. Aqui eu tô falando de intimidade com Deus. Sabe aquela distância segura? Sabendo sobre Ele, falando sobre Ele, orando para Ele, mas sem realmente permitir que Ele encontre você onde você está. Porque conhecer sobre Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra. E talvez a vulnerabilidade mais profunda seja essa: parar de se relacionar com uma imagem de Deus que foi apenas herdada e começar a buscar um Deus vivo, real, presente e que deseja ser conhecido. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é esta, que te conheçam, não apenas que saibam falar sobre ti, não apenas que repitam doutrinas, saibam versículos, não apenas que carreguem uma identidade religiosa, que te conheçam. E esse texto ele é muito profundo porque Jesus define a vida eterna como um relacionamento, como intimidade, como um conhecimento vivo. Não conhecimento de informação, mas conhecimento de encontro, entendeu? E se a vida eterna é conhecer Deus? Então talvez a pergunta mais importante que tu possa fazer para a tua vida espiritual não seja o que eu sei sobre Deus, mas eu conheço Deus em quem eu digo que creio? Ou eu conheço apenas uma imagem dele? Uma imagem que me foi passada, uma imagem que talvez tenha vindo lá da infância, da igreja, da família, das dores que eu vivi, das ausências que eu projetei, dos medos que eu carrego, das figuras de autoridade que eu conheci. Talvez exista muito de Deus em nós, mas talvez também exista muita interpretação sobre Deus que nunca foi examinada. E talvez depois de uma série inteira sobre vulnerabilidade, o convite agora seja esse: ter coragem de se aproximar. Não apenas de uma ideia sobre Deus, mas dele, do Deus vivo, do Deus que se revela, do Deus que permanece, do Deus que deseja ser conhecido. Queridão, queridona, a armadura não protege de maneira seletiva. Ela fecha a porta inteira. Protegida da dor, tu também pode acabar protegida da vida. Vulnerabilidade não é o contrário de segurança. É outro tipo de segurança. Aquela que não depende de nunca ser ferida, mas de saber que tu continua inteira, mesmo quando algo dói. E talvez tu tenha aprendido a se proteger não só das pessoas, mas também de Deus. Não da crença nele, mas da intimidade com ele. E agora a pergunta é: tu conhece o Deus em que tu crê? Ou apenas sabe sobre ele? Então, meu amor, o exercício final dessa série tem 2 movimentos. O primeiro movimento, eu quero que tu olhe para os episódios que nós caminhamos até aqui e escreva assim: o pouquinho que eu consegui abrir nessa série foi... Eu quero que tu coloque
né? Eu não quero nada bonito, organizado, enfim. Só coloca um pouquinho que tu começou a te mover. E depois escreve assim: o que eu percebi sobre a minha armadura que eu nunca tinha visto antes. Mais uma frase para completar. Um pedido que eu fiz ou que eu quero fazer diretamente é? Eu quero que tu apenas escreva de maneira honesta, tá? Sem cobrança. Eu não quero performance, eu não quero... Tá? Eu quero só que tu escreva responda essas duas consciências nesse primeiro momento. No segundo movimento, eu quero que tu faça a pergunta de Moisés. Eu quero que tu fique em silêncio. Mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Não para saber mais sobre Deus, para conhecer Ele. Eu quero que tu fique um minutinho só, quietinho. E depois tu vai escrever. Quando eu penso em Deus, eu conheço ou apenas sei sobre Deus. A imagem de Deus que eu carrego é a que eu vivi de verdade ou é a que me foi passada sem nunca questionar? O que em mim ainda tem medo de se aproximar de Deus com verdade? E não sai respondendo tudo agora, caso tu não consiga, tá? Mas lembra que as perguntas abrem portas. E esse já é o início do caminho. Vamos à nossa oração? Pai, essa série termina aqui. E eu agradeço por cada pessoa que apareceu ao longo dessa caminhada, mesmo com medo, mesmo com armadura, mesmo sem saber exatamente como seria recebida. Que a gente não leve daqui apenas um conceito, mas uma prática. A prática de aparecer um pouquinho mais, de pedir diretamente quando for possível, de trazer o que ainda está vivo em vez de apenas o que já foi editado. De reconhecer onde a força virou rigidez, onde a proteção virou isolamento, onde a fé virou performance. E que dessa prática se estenda também para a nossa relação contigo. Que a gente comece a se perguntar se te conhece ou se apenas sabe sobre ti. E que a gente tenha a coragem de Moisés, Pai. A coragem de pedir não apenas mais respostas, não apenas mais sinais ou milagres, mas intimidade. Mostra-nos o teu caminho, Pai, para que possamos te conhecer. De verdade. Em teu santo nome, Pai. Amém. Tu não precisa, meu amor, terminar essa série sem armadura nenhuma. Isso não seria nem realista. E também não é o objetivo. O objetivo era mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Que tu começasse a perceber quando a armadura está ativa. Quando tu reconhecesse o custo de manter ela quando o perigo já tinha passado. Que tu te permitisse um pouquinho a mais de presença nos lugares que importam. E que agora tu possa levar essa mesma pergunta para o lugar mais importante de todos. Tu tá te protegendo de Deus do mesmo jeito que tu te protege das pessoas? Tu conhece ou apenas sabe mais sobre Ele? Talvez essa pergunta não seja para ser respondida com pressa. Talvez ela seja para ser vivida. Para abrir uma nova jornada. Para te conduzir a uma fé menos baseada em conceitos e mais enraizada em relacionamento. Porque no fim, vulnerabilidade não é sobre se expor. É sobre se permitir ser encontrada. Pelas pessoas certas, nos espaços seguros e, acima de tudo, por Deus. A próxima série começa amanhã e ela nasce exatamente de onde essa termina. Porque depois de aprender a aparecer com mais verdade nas relações, a pergunta inevitável é: e com Deus? Será que tu reza para uma imagem dele que talvez nunca tenha sido realmente examinada? Uma imagem que veio de uma igreja em específico, enfim, de uma educação religiosa, de experiências da infância, de dores, de medos, de figuras de autoridade, de frases que tu ouviu antes mesmo de ter maturidade para discernir. Talvez tu esteja numa relação com Deus, meu amor, que ainda tu não conheceu de verdade.
apenas com a versão dele que foi instalada em ti. E é isso que nós vamos olhar na próxima série. Conhecendo Deus em quem eu creio. Uma jornada para examinar a imagem de Deus que nós carregamos, de onde ela veio, o que nela é verdade, o que nela é medo, o que nela é lealdade e talvez até o que nela precisa ser curado. E com a mesma vulnerabilidade que essa série nos ensinou a praticar com as pessoas, nós vamos também nos aproximar de Deus com mais verdade. Então amanhã, 7h07, a gente começa. Se essa série falou no teu coração, compartilha com alguém que também precisa viver esse caminho. E se tu sente que precisa olhar para si com mais profundidade, compreender as suas dores, a tua história e fortalecer a tua conexão com Deus, saiba que tu não precisa fazer o caminho sozinha. Através da terapia integrativa sistêmica, do Reiki, das constelações, eu ajudo mulheres a desenvolverem consciência, cura emocional e uma espiritualidade viva. Me chama no Instagram, @GraceCondorfer. Vai ser uma alegria caminhar contigo. Eu te vejo amanhã. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. E comenta a vulnerabilidade aqui embaixo, se algo ao longo dessa semana bateu forte aí dentro. Certo? Fica bem, te vejo amanhã. Beijo!